Olá, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, o livro de Allan Kardec, escrito em 1860. Hoje vamos para o episódio 104. Mas antes, quero pedir ao nosso Mestre Jesus para que possamos ter neste momento de estudo a paz, o amor, o discernimento, para que todos possamos compreender da melhor forma estas perguntas e respostas tão importantes para a nossa vida futura. E que Jesus permaneça sempre connosco, agora e sempre. E que assim seja. Vamos então iniciar verdadeiramente, perdão, barulho, o estudo do Livro dos Espíritos, episódio 104. Relembro que estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 9, da Lei de Igualdade. E estamos a falar sobre o tema desigualdades sociais. Pergunta 806 de Allan Kardec. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E o espírito responde: não, é obra do homem e não de Deus. E Kardec volta a reforçar a pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E o espírito da verdade responde: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Olha que esta resposta é uma resposta extremamente direta e uma resposta que inclui aqui várias coisas que são extremamente importantes e, e que, e que acabam por ser também o reflexo do nosso dia a dia, não é? É que vejamos, das condições sociais, como, por exemplo, as desigualdades entre os homens, não são obras de Deus. E acabam por ser só condições temporárias necessárias. É que, devido à desigualdade de posição das criaturas no que se refere à escala de aperfeiçoamento das almas, não é? Essa condição é passageira, pois somente as leis estabelecidas por Deus são imutáveis no tempo e no espaço. Quem seja um bom observador notará sempre que as condições humanas vão se transformando lentamente e também vão se aperfeiçoando para melhor. Todos os povos vão absorvendo, pela força do progresso espiritual, leis mais justas e mais humanas, vendo-se em seus semelhantes em outra dimensão da vida. O orgulho nos parece que cresce mais que o egoísmo. A antiga chaga que já floresceu muito, mas que agora está sendo combatida por seres humanos em diversas escolas filosóficas e também religiosas, e pela maioria da escola da vida, que se chama a maturidade espiritual. Os que desconhecem as leis de Deus e a existência do Todo-Poderoso se mostram duvidosos no que tange à posição do homem ante a eternidade. As desigualdades que vêm nos povos, que se vêem também nos povos, o são por merecimento de cada um, porque cada um está no seu ponto gradativo de evolução. Não que Deus abençoe mais uns ou menos outros. Isto é devido simplesmente à escala que pertence. É a força espiritual da justiça que marca a lei da reencarnação para todas as almas em trânsito na Terra. Quem deseja viver fora da cena da, da faixa que pertence é que sofre as consequências da violência acionada por si mesmo. É que a justiça é o mesmo amor que protege todos.
No Evangelho de João, ele escreve o seguinte, no capítulo 11, versículo 10. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Olha que importante isto. Não é? É que aqui, quem anda fora do nível a que deve viver por justiça, somente encontra trevas, por desconhecer o que deve-se receber e sentir por misericórdia de Deus. Não queiramos ser o que não somos. Cada criatura tem dentro de si um vigia, que lhe dá conhecimento dos seus poderes e dos seus limites em tudo o que faz e pensa, mesmo nas condições sociais em que se encontra. Porque avançar para as lutas sem as devidas armas com que se possa defender. O que acontece com o médico que não se aprimorou na arte de curar. As desigualdades mostram até onde o outro já chegou e é um convite para que possamos ir também, porque a vida oferece ensejo para todas as criaturas. E vamos para a pergunta 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os mais fracos? Olha que pergunta tão contemporânea de Allan Kardec. Merecem anátema. Ai deles. Serão ao seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito. Sofrer os outros. É que aqui a pergunta é tão contemporânea e a resposta é tão clara para aqueles que não querem ver. É que nesta pergunta 807 falamos sobre como da opressão aos mais fracos. O que se deve pensar dos opressores que se encontram em toda a parte? Eles espalham o sofrimento, principalmente àqueles mais fracos ou já oprimidos pelos seus próprios atos do passado. Eles deverão continuar a nascer e a natureza os irá corrigir por duros processos. É o que acontece. Depois desses duros processos, eles aprenderão a respeitar os seus semelhantes de onde eles estiverem, na posição que forem chamados para o seu progresso. Nós espíritas temos a missão de divulgar a mensagem da reencarnação, no sentido que se evitem muitos dissabores dos caminhos dos que tendem às perseguições aos seus opressores, dos que usam a sua posição social para ofender e para exigir. É que todos os nossos gestos, todos os nossos feitos são sementes que lançamos na terra, dos que nos ouvem e daqueles que violentamos. Nós sabemos uma coisa que é a realidade pura, é que semear é livre. Nós podemos semear aquilo que quisermos, aquilo que entendemos, aquilo que for no nosso pensamento fazer. Mas a colheita depois é obrigatória. É que a colheita pode não ser aquilo que nós esperamos. Mas nós não podemos esquecer que nós semeamos, ou melhor, nós colhemos aquilo que semeamos. É que as posições sociais são coisas que são variáveis. É que os bens materiais que hoje temos, amanhã podemos deixar de ter. É que nós, no fundo, nós não somos donos de nada. Pois tudo pertence ao Criador. O que Ele nos dá agora pode recolher depois. Isto pode recolher depois se não soubermos fazer uso dos bens que Ele nos confiou. Somente podemos mudar de pensamento com a presença de Jesus no coração. Abramo-o para que Ele possa entrar e reinar no centro das nossas vidas. A missão do Espiritismo no mundo é fazer conhecer a mensagem de Cristo para toda a humanidade. Ele comanda por dentro e por fora de todos nós.
despertando almas e ativando consciências, de forma a acender a luz de Deus dentro das almas que caminham numa marcha divina. Nós espíritas, e não é por ser espíritas, mas porque temos conhecimento, porque estudamos, porque temos conhecimento de muitas coisas que se passam na nossa vida física e na nossa vida espiritual. Porque temos conhecimentos, muitas mensagens que os espíritos nos trazem no nosso melhoramento espiritual. Temos muito que fazer. Em primeiro lugar, devemos corrigir-nos a nós mesmos. Devemos fazer a nossa reforma íntima. Depois temos que ajudar os outros numa vida correta, na retidão de Jesus, acendendo a luz em toda a parte onde forem chamados a servir. Se nós relembrarmos do chamamento dos benfeitores de espiritualidade que disseram e continuam a dizer: espíritas, amai-vos, instruí-vos. Porque assim poderemos servir de guias para os que se encontram na retaguarda e poderemos ajudar no silêncio, construindo o céu na própria vida. Se queremos ir ao bem, plantemos então o bem. Se queremos a caridade, então façamos a caridade. Se queremos ser amados, amemos a todos na mesma extensão da fraternidade. Dos que ainda preservam no erro e na maldade, devemos ter piedade, pois no amanhã encontrarão quem lhes dará as mãos. Esqueçamos os velhos erros da corrigenda e trilharemos, perdão, os caminhos de luz, pelos processos de paz da consciência, sob a proteção de Cristo Deus. O homem verdadeiramente superior é aquele que não se mostra como tal. Os que oprimem procuram as coisas exteriores, somente isso. Os seus caminhos são duros de passar, mas somente assim poderão conhecer as lições da honestidade e do amor para com todos e para com tudo. Que Deus nos abençoe a todos. Para compreendermos a sua profundidade das lições da natureza, na expressão mais linda da vida, configurando Jesus como o Filho dileto de Deus. E vamos passar para outro tema: desigualdade das riquezas. Pergunta 808. A desigualdade das riquezas não se originará desde a faculdade, em virtude da qual uns dispõem de mais meios para adquirir bens do que os outros? E o Espírito da Verdade responde: sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizeis. E Kardec reforça a pergunta: mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? E o Espírito de Verdade responde: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar de origem, que pode ser má? Acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la, o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso o que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Aqui, nesta pergunta 808, falamos sobre riquezas. Sempre existiu a desigualdade em tudo, e as riquezas não podem deixar de compartilhar desse tudo. É notório que se observa em toda a parte a desigualdade de riquezas. É muito difícil saber se uma riqueza tem boa procedência ou não. Não raro, elas nascem da corrupção, quando não de um têm raízes falsas em outros. O que deve fazer o homem é
É quando as riquezas caem nas suas mãos, seja de procedência for, procurá-la aplicá-la bem, para que possa ressarcir ou ajudar a ressarcir erros. O dinheiro em si não é bom, nem é mau. Ele faz com que a mente seja que deseja, perdão, que se faça com ele. Conhecemos muitos ricos que podem entrar no reino dos céus. A história nos conta do desprendimento de muitos ricos em favor dos que sofrem o peso do karma que os guia para o cumprimento da justiça. Os homens precisam e de muito se educarem no campo da honestidade. A falta dela é que os leva a distúrbios morais, principalmente os que dirigem os povos. Eles brincam com os destinos dos homens, mas a reencarnação, isso os conduz para lugares bem piores que os que sofrem com a sua desonestidade, onde vem o pranto e o ranger dos dentes. Não devemos brincar com as leis de Deus, que são justas e que são eternas. Elas são generosas, mas energéticas, com aquele que as respeitam. A riqueza são testes para todas as criaturas e os povos. Não iria faltar dinheiro, penso eu, em país algum, se fossem os povos equilibrados nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, se direcionassem bem nas suas ações. E o povo, cada país tem aquilo que merece. Mas o governo tem o povo que se encontra em faixa de conduta. Se queremos saber o que é para não, estudemos então o outro. Modificando a mentalidade do povo, o que somente o Evangelho pode fazer aparecerá no encanto de um governo justo e correto. Nós estamos constantemente pedindo a Deus o mal, porque pensamos e fazemos mais mal que o bem. Os governos pedem para os seus governados o que eles pensam e fazem. Assim lhes será dado, por haver leis que asseguram o obterei. E pedi. Por não o contrário, o pedi e obterei, correto. Se os filhos de uma nação bem estruturada pedem ao seu governo, pelas suas ações ante os seus compromissos como cidadãos, alimento, teto e toda a hora de melhoramento, alimento moral em todas as suas circunstâncias, esse pai que se figura como governo dessa nação não fará outra coisa a não ser ofertar-lhes o melhor ambiente de paz, com tudo aquilo que precisam. A doutrina espírita tem o maior compromisso com Cristo. E esse maior compromisso é de educar, instruir todas as criaturas. Para começar, o homem deve usar bem as riquezas, surgindo daí o equilíbrio de todos os povos, para que o amor sem barreira seja o clima de todos os corações que pulsam na Terra. E vamos à pergunta 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe a esse facto? E o Espírito da Verdade responde: é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter às mãos de um homem para proporcionar anseios de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Aqui nesta pergunta estamos a falar exatamente de responsabilidade, não é? Tudo o que fazemos, a responsabilidade se apruma à nossa frente.
pedindo no silêncio da nossa imaginação que possamos entender esse compromisso. Todos o entendem, mais ou menos, desde quando não se deixem de levar por não é levar, se levar a perderem, sim, em ondas omitidas pela consciência do raciocínio. No caso de uma herança, muitas vezes não se conhece a origem da fortuna herdada, mas mesmo sem o beneficiário saber, já é um compromisso assumido ao pôr as mãos em dinheiro que não nasceu dos seus próprios esforços, não é? O rico tem oportunidades inúmeras de ajudar os que sofrem, pela caridade do bem conduzido. Aquele que não fica somente se é um pão aos que têm fome, mas, mas que ensina, quando é oportuno, a plantar o trigo. A riqueza soma responsabilidades no caminho do seu portador. A riqueza é um empréstimo valioso de Deus para que se possa despertar num coração os sentimentos de amor, através do bem comum que se pode fazer. Quantas riquezas observamos que estão sendo desperdiçadas em mãos invigilantes, em passeios desnecessários, que em muitos casos complicam a vida, em luxo extravagante que aumenta o orgulho da família. Desperta a vaidade e traz sempre junto a chaga do egoísmo. Se as mãos de qualquer de nós vier parar a riqueza, pelo trabalho ou por herança, nós temos que meditar nos bens materiais e o porquê da sua existência no nosso caminho. Comecemos por analisar os homens generosos. Comecemos por estudar as grandes vidas e passar a copiar os ensinamentos dos grandes benfeitores da humanidade. Porque, meus amigos, o ouro é cego. E o seu guia responde pelos seus feitios. Pelos seus feitos, perdão. Disse Jesus que dificilmente entraria um rico no reino dos céus. Mas isso nunca é impossível. Ele disse dificilmente. Porque não existe o impossível. Onde a caridade é o clima e o amor, o alimento. Jesus tem o poder de a tudo transformar. E sempre, sempre para melhor. O rico tem muitas oportunidades de salvar-se porque, pelas suas possibilidades de conhecimento e de vigiar por toda a parte, tem oportunidades variadas de perceber com maiores detalhes a vida de Jesus e os benefícios por ele criados. Certamente que não lhes falta a oportunidade de acesso a muitas obras que falam sobre a vida do guia espiritual da Terra e de perceber por toda a parte os sinais de uns seus fenómenos. João anotou no capítulo 6, versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. A riqueza, para quem tem olhos de ver, permite observar com facilidade a bondade de Deus em toda a parte. E o próprio Jesus, de braços abertos, é chamado para o melhor trabalho que existe na Terra, ensinar aos outros, sem ostentação, a ganhar o seu próprio pão. A agricultura, a fruticultura, a floricultura e outros poderiam ser processos de multiplicação dos pães nos tempos atuais, promovida pelos ricos, para que os homens vissem o amor de Deus para com os seus filhos. Também os ricos de conhecimento, recursos intelectuais, deveriam saber como guiar os que lhes procuram orientação. Entretanto, parece que não veem que todos os meios de comunicação que têm as suas mãos são possibilidade de guiar a humanidade, esquecendo muitas vezes os deveres dos verdadeiros guias, lembrando-se apenas da sua posição. Então observemos as responsabilidades dessas heranças, que se não forem bem aplicadas poderão ser atrofiadas pelo tempo e pela justiça.
Se a herança partiu de uma fonte injusta, pode-se transformá-la em ouro, que elimina os próprios pervertidos para no amanhã corrigirem os seus deslizes. Isto da riqueza, a prova da riqueza é algo muitíssimo complicado, das provas mais difíceis, sem dúvida. E vamos à pergunta 810. Sem quebra da legalidade, quem quer que seja pode dispor dos seus bens de modo mais ou menos equitativo. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? E o Espírito da Verdade responde: toda a ação produz os seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos são sempre os das outras. Sempre entendei o bem. Aqui, esta pergunta 810. Fechamos. Quando o homem reconhecer as leis necessárias e procurar entender as leis da natureza, respeitando os seus semelhantes, então o homem estará entrando em um mundo melhor. Aquele mundo que começa dentro de si mesmo. A porta para a glória de Deus, que encontra dentro do coração de cada ser. Nós, os encarnados e os desencarnados, plantamos todos os dias as sementes e somos responsáveis, como sabemos, pela colheita. Nós escolhemos o que semeamos. Esta é a verdadeira lei. Todas as nossas ações produzem os seus devidos frutos. E para que se tenha frutos bons, necessário se faz que plantemos sementes boas. A fonte das sementes se encontram em nossos pensamentos, porque tudo o que fazemos procede da mente, em primeiro lugar. A criatura inteligente raciocina bem sobre o que vai fazer antes de passar à ação. É por esse motivo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos revela essa máxima de luminosa e eterna. Fora da caridade não há salvação. Porque, meus amigos, enquanto estamos fazendo o bem, as sementes são de amor. E quando plantamos amor, colhemos amor. Nas linhas da fraternidade espiritual. E compete a todos nós, em todas as faixas da vida, compreendemos essas leis para que possamos entrar no reino da tranquilidade espiritual. Entretanto, para chegarmos ao conhecimento da verdade, temos de passar pelos caminhos tortuosos, por inúmeras portas estreitas que nos levam às mais profundas meditações. E nesse ponto, a intuição quebra a barreira criada pelo raciocínio e nos traz a luz da verdade, a luz da verdade ao coração, sim. Relembrando Marcos, no capítulo 3, versículo 23, Marcos nos mostra uma parábola de Jesus que nos leva a entender qual o meio de nos livrarmos do mal, da forma, fazendo o bem. O apóstolo anotou o seguinte: então, provocando Jesus, disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? É profundo isto. Jesus disse isto de forma a nós podermos compreender como é que o ódio pode expelir o ódio. Como pode a guerra acabar com a guerra. Como pode a ofensa fazer desaparecer a ofensa. Como pode o ciúme destruir o ciúme. Se queremos ganhar tempo com Jesus, então temos que entender o que o Divino Mestre ensinou e viveu. Podemos ser instrumentos da luz, fazendo o bem e o amado. E amando a Deus em todas as coisas. Se forem agir assim, com o tempo desaparecerá todo o mal da face da terra
e ela se tornará um planeta de luz, onde os eixos ficarão visíveis para todos os seus habitantes. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, tem a primazia de nos clarear os caminhos e de nos encher a felicidade. Por servir de instrumento do Cristo de Deus, para operar as mudanças nas mentes das criaturas, instalando assim a harmonia entre todos os corações. Mudando o homem, muda-se completamente o mundo onde ele mora. A Terra tornar-se-á a Terra da permissão. A Terra de permissão porque ela foi visualizada por muitos profetas evidentes, onde Moisés afirmou a existência da abundância de todo o conforto para todos os seus habitantes. As boas ações nos criam uma estabilidade natural, uma alegria sem par. As más ações nos enervam. De modo a criar desequilíbrio no nosso psiquismo, nos levando à descrença em tudo o que podemos tocar e sentir para uma vida melhor. Dentro de todos os valores que devemos conquistar, o amor é por excelência o maior. E para tal aquisição, a vida nos pede que possamos dar os primeiros passos. Meditemos depois nisso. Deus é amor. E sempre irradia amor aos seus filhos, que somos nós. E vamos à pergunta 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E o Espírito da Verdade responde: não. Nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. E Kardec faz a pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser um remédio aos males da sociedade? Penseis a respeito. E o Espírito da Verdade responde: são sistemáticos estes tais, ou ambiciosos, seja inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeita por forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. E esta resposta tem muito que se diga, porque eu acho que desta pergunta 811 falamos de igualdade das riquezas, não é? É que a igualdade que muitos entendem, seja pregada ou seja, anunciada pelo cristianismo, não deve ser entendida como uma distribuição em partes iguais da riqueza entre todas as almas que habitam neste planeta. O socialismo, visto no Evangelho, é aquele que distribui a justiça a todas as pessoas, mostra os seus direitos, e junto delas faz com que elas compreendam e respeitem os deveres ante a sociedade. Poder-se-ia distribuir em tudo em partes iguais para as criaturas, se elas fossem todas iguais no mesmo nível espiritual, em todos os campos do entendimento. E isso, como sabemos, meus amigos, é impossível. É que não existe isso em mundo nenhum habitado. A distribuição, nesses casos, é de acordo com as necessidades de cada um. Neste aspecto da justiça, todos ficarão alegres por receber o que necessitam para as suas necessidades materiais e também espirituais. Se Deus colocasse os espíritos em um mundo do mesmo nível de evolução, ninguém iria aprender com ninguém. A inteligência suprema permite as desigualdades de todas as ordens para que uns sirvam de experiência aos outros. Os que recebem mais têm maiores necessidades por evolução e fazem uso do que lhes foi concedido, por crédito,
para o bem geral. No entanto, os que habitam a terra estão, estão todos passando por fases de grandes provações, expiando duros erros individuais e coletivos, de modo a que todos sofrerem as reações de todas as ações em conjunto. O Espiritismo. O Espiritismo vem em socorro da humanidade. Ela é aquela volta de Jesus para aliviar o fardo e fazer leve o jugo da humanidade, mostrando os caminhos a seguir com toda a amplitude do bem e do amor. O Espiritismo veio para nos mostrar a todos os povos que devem sofrer com paciência, procurando meios de se curarem. Jesus passou por duros sofrimentos, mostrando aos homens o que é levar uma cruz, exemplificando o bem e adquirindo valores imortais para a alegria futura. E Lucas lembra muito bem isso, no capítulo 24, versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrar em sua glória? O homem, para entrar na sua glória, no seu próprio céu, haverá de padecer. Porque somente a dor, esse anjo divino, desperta os corações para a luz da vida. Ela é, pois, o ferrão que nos trilha o caminho certo, para nos provar que não é possível viverem todos na perfeita igualdade. Nos mostra Deus, a natureza. E nós podemos observar entre as folhas que são incontáveis numa árvore, não se encontra uma perfeitamente igual à outra. Nem as pedras, nem os animais, nem os homens. A igualdade é, no fundo, mas na realidade se pode observar as diferenças na conscientização dessas necessidades, das coisas ao espírito, luz ainda incompreendida por nós, se constata diferentes como acontece com as impressões digitais. Para se compreender o espírito e a vida, necessário se faz para que compreendamos o seu Criador. A igualdade absoluta só é possível no raciocínio dos que não têm olhos para ver e sentir as leis criadas por Deus. A igualdade que mais tarde irá reinar o reino e fazer justiça aos homens não será a igualdade absoluta, mas a justiça em todos os departamentos da vida. É o que se vive nas colónias espirituais, o que muito nos alegra e nos faz felizes em todas as instâncias abençoadas por Jesus, por Deus, neste caso. Então nós temos que compreender, temos que estudar do Criador para sairmos da escravidão e nos tornarmos almas livres, como que aves livres na liberdade de Deus. E vamos à pergunta 812. Continuamos sobre o tema desigualdade das riquezas. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como desapraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficará por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é que perturba. Será possível que todos se entendam? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito responde: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Então, nesta pergunta 812, falamos sobre o bem-estar, não é? E como foi dito aqui pelas respostas dos Espíritos,
O bem-estar é relativo entre os homens e mesmo entre os espíritos encarnados. Acontece conforme a evolução de cada um, como nós sabemos já e que já estamos. Os espíritos, tanto os encarnados como os desencarnados, apresentam aptidões diferentes de uns para outros. Cada criatura tem uma idade sideral e já tem dons despertados que outros não têm. O bem-estar está sendo dirigido pelas leis que regem a igualdade. Cada criatura sente esse bem-estar de acordo com a escala a que pertence no progresso espiritual. O entendimento dos homens de uns para com os outros depende do progresso das criaturas. E a verdade é que sem maturidade espiritual não pode existir união, que somente o amor pode fazer. O homem, mais ou menos primitivo, não é? É impedido de conhecer as leis. Portanto, ele conhece os métodos de adquirir o seu bem-estar. Isso é falta de maturidade. O homem ignorante é dado ao egoísmo, querendo o bem-estar somente para si. Ele parece esquecer dos seus semelhantes e não se incomoda com os sofrimentos do próximo. A ignorância por materialidade pessoal impede não somente os olhos, mas todos os sentimentos de manifestar a verdade, por desconhecê-la. Quem não ama e não é feito à justiça dificulta todos os meios de perceber a realidade. Que se juntam muitos deles para trocar ideias, dar e receber orientações. São cegos que andam cegos. E todos caem por, num despenhadeiro, digamos assim. Sim, poderei utilizar essa palavra, num despenhadeiro do erro. As leis que regem todas as pessoas, quando são conhecidas e obedecidas por espíritos, começam a tornar visível nos corações o bem-estar pela serenidade da consciência. Deus nos criou para a felicidade, para sermos felizes. E acho para que possamos entender a sua vontade e conhecermos a nós mesmos. Se queremos aumentar o nosso bem-estar na faixa da vida que levamos, não esqueçamos de praticar a caridade. Pois a caridade bem conduzida nos irá levar a portas da verdadeira felicidade. O Espiritismo mostra essas normas elevadas capazes de nos conduzir para o grande entendimento, para nos fazer conhecer a nós mesmos e combater as nossas próprias inferioridades. O Livro dos Espíritos constitui a força baleada da doutrina dos Espíritos, modelando as nossas energias e irradiando nossas forças de amor, se a temos para os que sofrem e que são perseguidos. Se queremos o bem-estar, e todos queremos, mas ele custa o preço do esforço próprio. Deus tudo fez e colocou à disposição de quem ama mais. Então trabalhemos mais, procurando o bem-estar de todos. Que todo o trabalhador é digno do seu salário. E o salário da alma, sim. Que entendeu e pratica a caridade é o bem-estar espiritual permanente no coração, que verte da consciência. E vamos à última pergunta deste estudo, deste episódio 104. Pergunta 813. Há pessoas que, por sua culpa, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E o Espírito da Verdade responde: mas certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhe as tendências perniciosas.
Então, nesta pergunta 813, falamos sobre culpa da sociedade. E como responde o Espírito da Verdade, a sociedade, em muitos casos, é culpada pela decadência moral e mesmo física dos seus membros. Essa parcela de culpa é que gera o karma coletivo, que se vai acumulando e, em determinada época, transborda em tormentos para todo o conjunto. Cristo vem-nos ajudar nesse sentido, a educar as criaturas, em tudo o que possa aliviar as suas faltas, até mesmo extinguir o chamado pecado. Então devemos ler e meditar os ensinamentos de Jesus, para reconhecer a nossa posição ante a sociedade em que vivemos. Se não partilharmos com o mal para os povos, não sofreremos os reveses desse mal. Se as nossas sementes forem boas, colheremos os frutos correspondentes ao que semeamos. Isso é a lei da justiça que vibra em toda a parte. Ninguém recebe o que não merece, em qualquer campo da vida, na vinha do Pai. Em todos estes sofrimentos coletivos, quase sempre todos nós temos culpa. Porque se não estamos efetivamente ajudando-os a errar, estamos pensando, criando ideias inadequadas de modo a inspirar os mais ignorantes para praticar o mal. Isso é sério, muito sério. O filho, quando sai, volta depois à casa paterna também e principalmente em relação aos sentimentos. Como sementes sabidas são semeadas por nós na lavoura de Deus, os frutos vêm ao nosso encontro. Como pedimos a Deus. E para que a humanidade em si creia nesta verdade, do plantio e da semeadura, da colheita, de semear e colher, é necessário que aconteça o fenómeno para com elas. E para isso, para vermos esse exemplo, João, no capítulo 6, versículo 30, escreveu: Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que os vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Pois os sinais dos feitos realizados por eles irão aparecer nos caminhos humanos. Tudo o que se faz tem uma resposta com a mesma qualidade de sentimentos. Somente aí podemos reconhecer que não vale a pena fazer o mal, porque esse mal se transforma em espinhos para os nossos caminhos. É difícil, mas sempre existem pessoas dentro da sociedade que já se educaram e não sofreram as consequências do karma coletivo. A lei o defende e o justo é sempre protegido, por onde quer que seja, pela graça e o amor de Deus. Até a natureza o defende todas as investidas do mal. Devemos empregar o nosso tempo na própria elevação espiritual, não esquecendo do nosso próximo naquilo que possa ajudar, pois é essa semente do bem-estar que semeamos virá garantir em nossas mãos o fruto da luz que tem o poder de saciar a nossa consciência. É possível que todos entendamos a verdade, mas para isso é preciso tempo. Porque somente pela maturidade espiritual pode-se chegar a esse estado de graça. Antes disso, devemos passar pelos caminhos dolorosos, colhendo o que plantamos e morando na casa moral que nós mesmos identificamos para o coração. A vida é um processo de dar e de receber, selecionando essas dávidas pelas leis da justiça. E vamos ficar por aqui. Ficamos para a pergunta 813. Se me for possível esta semana, ainda voltaremos para o estudo do Livro dos Espíritos para o episódio 105. Jesus, te agradeço por este momento que tivemos. Este momento de estudo, de educação.
de paz, de harmonia entre nós, para que este momento se possa repetir muitas e muitíssimas vezes, todos os dias das nossas vidas. Que a tua paz, a paz que nos permites ter, com o teu amor, com a tua caridade, possamos melhorar-nos internamente, para que possamos também melhorarmos exteriormente, para ajudarmos os próximos, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que sofrem, aqueles que nos pedem ajuda e que por vezes nós não olhamos, nós não vemos, nós estamos cegos. Jesus, obrigado, e permanece connosco agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem estado comigo neste episódio 104. Muita paz, muito amor, muita saúde. E que os nossos conhecimentos sirvam para o nosso melhoramento, mas também para ajudarmos os nossos companheiros de viagem, que são muito, que estão ao nosso lado. Obrigado e muita paz para todos. E muita saúde.